Boa tarde, boa noite, bom dia, caros amigos, caras amigas. Meu nome é Ricardo, professor Ricardo, e de antemão peço que possa estar curtindo ou dando um like aí no nosso vídeo, bem como se inscrevendo, assinando o sininho do nosso canal, bem como compartilhando o nosso vídeo. E hoje vamos falar com vocês sobre história e alguns conceitos de história. E sobretudo algo que predomina dentro da nossa leitura como sujeitos dentro de um mundo produzido por aqueles que chamamos de Homo sapiens. Sim, nós. E nesse caso, uma história que começa muito recente. A história da construção daquilo que chamamos de Europa, ou aquilo que é bastante convencional chamando de eurocentrismo. A própria palavra já diz, eurocentro. Europa é o centro. A história do mundo ocidental, fica sabendo dessa, sempre foi contada sobre um ponto de vista, ainda mais hoje, que nós vemos no nosso país uma disputa pela história, né? Existe, tem gente até dizendo que o nazismo era de esquerda, porque ele é de extrema direita. Pois é, a história está em disputa hoje, mas a história tem métodos. A história tem conceitos. O historiador não pode contar qualquer coisa e se achar que vai convencer alguma coisa ou vai convencer os outros historiadores. Uma coisa é certa, nós queremos aqui então trabalhar esse conceito do eurocentrismo. Todos os povos que foram dominantes em algum momento da história, eles sempre se colocaram como, olha, nós somos o centro, sacou? Assim eram os gregos. Assim eram os gregos, sim, os gregos. Bom, se você fala grego, meu irmão, bom, mina, vem, você é do nosso. Agora, se você não fala grego, você é um bárbaro. Portanto, a centralidade estava na língua grega. Se você não falava grego, bárbaro você é. Assim também havia na China essa ideia do império do meio. Nós somos do meio. Aqueles que estão na periferia, bom, esses não têm muito valor. Assim, nós concebemos hoje. O eurocentrismo é essa ideia de que a Europa começou a colonizar todo mundo, seja a América, e nós sou apenas um rapaz latino-americano. Pois é, somos rapazes latino-americanos, somos minas latino-americanas, ou seja, diante disso, nós fomos colonizados pela Europa. E o nosso modo de contar a história é a partir de uma visão eurocêntrica. E aí, nós começamos a perceber, para a Europa, o Brasil nem sempre existiu. Por isso, existem métodos dentro da própria ciência histórica que servem para você separar, de uma certa forma, períodos, né? Como existe a lógica que Jean Chanot vai dizer que é uma lógica bastante ideológica, porque coloca a Europa como centro. Essa ideia de contar a história de uma maneira que eu diria quadripartite, ou seja, começa lá, né, as antigas civilizações do Mediterrâneo, os persas, os hebreus, os sumérios e outros mais, quem mais? Os gregos. Daí já chega para a Grécia, depois Roma, cai Roma, vem o feudalismo vai dar a formação daquilo que chamamos de Europa, e a Europa entra no mundo moderno. E ao entrar no mundo moderno, ela começa, por meio das expansões, da expansão europeia, colonizar o mundo. E a partir disso nós começamos a contar. Quando a gente olha isso é verdade? Isso é um método dentro da história. Porque outras visões de mundo foram deixadas de lado. Por isso que hoje a história ainda está em uma luta terrível. Hoje, sobretudo no Brasil, uma luta esquerda e direita, ou direita e esquerda, essas coisas. Então, a gente vive um pouco essa disputa. E a história tem essa questão da metodologia, de você valorizar um e desvalorizar o outro. Assim, se pronunciou, assim é contada a história do nosso mundo a partir da visão europeia. Mas quando os europeus chegam aqui, né, e encontram essa terra, né,
Eles começam a contar as suas histórias, e as nossas histórias nunca são contadas. As histórias ao viés, ao olhar do índio, ao olhar do negro, do africano escravizado, elas geralmente são verdades e histórias deixadas à margem. Assim como dentro da história assumem alguns paradigmas, no Brasil do século XIX, justamente pela independência de 1822, e a República em 1889, os caras, os historiadores e os intelectuais do Brasil naquele momento, eles queriam dar uma certa credibilidade ao Brasil, dizendo que essa nação já existia antes mesmo. Por isso, antes mesmo dos portugueses aqui chegarem. Então eles partem dessa ideia de um conceito de um Brasil colônia. Esse Brasil colônia nunca existiu de fato, na verdade existiu a colônia. Existiu a colônia de Portugal e mesmo esse território aqui já foi habitado por povos diversos, tribos diversos, e no transcorrer, mesmo na colonização europeia, já foi parte da França, de Países Baixos, a Holanda, em algum momento também a Espanha, ali na União Ibérica, a partir de 1580, ou seja, isso aqui nunca foi uma terra sempre em disputa, e não existiu o Brasil colônia. Eles vão criar um conceito histórico do Brasil colônia somente na década do século XIX, em razões de criar uma identidade, um nacionalismo. Sim, lembra-se que no século XIX está surgindo ali na Europa o nacionalismo. Precisamos criar uma identidade para o nosso povo. E diante disso, vai se forjando a história sobre um viés eurocêntrico e um viés de criar uma identidade. Nesse processo, a história também é uma escolha. Às vezes você escolhe dar ênfase a determinados fatos e a ocultar outros. Por isso precisamos de muitos historiadores hoje que vão lá vasculhar a história, trazer dados para o debate da comunidade de historiadores, a fim de que o passado não está pronto e acabado. Ele pode ser ressignificado sempre. A gente só não pode manipulá-lo e desvirtuá-lo quase que completamente, como alguns historiadores, os jornalistas, têm feito aí simplesmente para corroborar as suas visões de mundo. Precisamos ser críticos. E temos lá a nossa subjetividade, o nosso partidarismo, mas ao fazer a ciência da história, nós precisamos ser críticos de todos os paradigmas. Portanto, é por isso que nós vemos que a Europa, no final do século, ou no início do século XV, ela era periferia. Como dizia Henrique Dussel, um filósofo, ele vai dizer o que era a Europa início do século XV, já caminhando ali, era nada, era uma periferia. O mundo árabe islâmico era um mundo onde a ciência corria com força, o comércio, as grandes cidades, uns intercâmbios tremendos. Tanto é que os árabes chegam até a Península Ibérica, onde estavam localizadas ali Espanha e Portugal, não estavam ainda, é claro, mas na Península Ibérica vê ali os primeiros países que vão empreender as primeiras navegações, Portugal e Espanha, porque eles conseguem se unificar primeiramente. Os árabes estavam ali dominando toda essa parada. E a Europa, com seu mundo feudal, com seu mundo marcado por crises de abastecimento, crises como foi a própria peste negra em 1347, e eles viviam guerreando para formar os seus primeiros estados nacionais, como foi a Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra, de 1337 a 1453. Portanto, a Europa era uma periferia da periferia. Mas à medida que ela se consolida, as primeiras navegações, a Europa começa, e essa era a ideia, esse é aquilo que
defende o Henrique Dúcio. A Europa vai ser fabricadora de periferias. E é isso que vai fabricar nós, enquanto latinos-americanos, como, de uma certa forma, como se a nossa história fosse parte da história da Europa. Mas é meio errôneo compreender isso, porque aqui se formou um caldo de cultura de uma mistura do indígena, do ameríndio, do africano, tirado à força de sua terra e vindo aqui para ser escravizado, e deste homem branco. Portanto, a nossa história, alguns vão dizer, é uma história dentro do nível da própria história da Europa, e não é bem assim. Embora, sem dúvida, nossa mentalidade ainda está profundamente colonizada por isso. E aí surge essa crença, a partir do mundo moderno, a Europa se encampa, segundo Jean Chanot, historiador francês, ele vai dizer o que é o mundo moderno que vai nascer a partir da visão europeia. Surge ali uma classe, e essa classe é a classe burguesa, extremamente revolucionária, empreendedora, que vai empreender. Vamos descobrir novos continentes, é claro que ela nem sabia disso ainda. Vamos estabelecer novas rotas com as Índias, vamos superar. Então a burguesia, ela criou essa ideia de que a história está num progresso evolutivo, quer dizer, vai se evoluindo. Essa é a visão do progresso que vai, de uma certa forma, para nomear inclusive o nome da modernidade. E isso faz-nos crer que a história está sempre em evolução, porque é uma herança que a burguesia, ao tomar conta do mundo moderno europeu, empreendeu sobre o mundo. Olha, eu tenho que levar. Então, para a gente, brasileiro, se liga aí, para a gente ser desenvolvido, a gente tem que ser desenvolvido que nem o europeu. Mas se a gente olhar um pouco de uma maneira crítica hoje, a burguesia também, com este mundo moderno, ela está criando o capitalismo, né? Ela está criando essa ideia da exploração, de uma expansão sempre desenfreada, que não pode cessar, e isso hoje influencia o nosso modo econômico de vida, que é insustentável diante daquilo que o planeta nos revela. Isso começou lá. Essa ideia que a gente tem que progredir, que o crescimento do PIB deve ser infinito, a economia não deve parar jamais, mesmo que ela seja para devorar o nosso próprio rabo. E então, isso nasce, essa ideia. O mundo moderno nasce com a ascensão de uma burguesia, e essa burguesia coloniza a história a partir de uma ideia de progresso. E nós, quem quer ser progresso, tem que aderir ao modo de vida, à religião, os preceitos, os paradigmas científicos da Europa. Isso faz com que a gente pense que nós vivemos em um telos. Que a história tem uma finalidade, mas ela nem é sempre assim. Se nós olharmos para a história, talvez isso seja uma influência, porque nós vivemos num mundo globalizado hoje, mas se nós olharmos mais amplamente, houve povos pacíficos, houve outros povos que não eram pacíficos, eram belicosos. Haviam povos que haviam determinados costumes e outros povos que costumes bem diferentes. Não existe um telo. Se você olhar a história sobre uma visão sustentável, a história da Europa é uma história de fracasso. Porque criou-se ali, a partir do mundo moderno, um mundo que hoje nós sentimos, com o aquecimento global, com a degradação da fauna, da flora, o quanto que isso está sendo, de uma certa forma, minado por essa noção de vida, por esse sistema econômico que foi criado ali, por uma classe que teve a força de colonizar o mundo a partir de então. E assim, mesmo diante dessa crítica que podemos fazer a essa ideia de um evolucionismo do progresso, que acontece, sim, em 1992, a Espanha chegou e disse: olha, vamos fazer uma festa aí na América Latina, porque olha, 1492, quando o nosso querido Salve Cristóvão Colombo chegou ali em São Salvador, aquilo que seria hoje,
nós celebramos o encontro de dois povos. E aí, os indígenas e afrodescendentes da América falaram: uma ova, cara, ali foi a destruição cultural, foi a destruição física. Lembrando-nos um pouco daquilo que Pizarro faz ali no Peru com o Império Inca. Pensamos aquilo que o Cortés faz com os aztecas, eles matam, e você vem dizer que é encontro. Portanto, houve grandes protestos em 1992, quando se celebrava 500 anos de Colombo na América. Aqui no Brasil não foi diferente. Em 2000, também, olha, vamos celebrar 500 anos do Brasil, que maneiro! E aí, indígenas e afrodescendentes falaram: celebrar o quê? Mas como aqui no Brasil, com a questão da Espanha, as coisas foi... ninguém levou cacete. Mas aqui, em 2000, quando estavam celebrando lá, meteram cacetada, seja nos indígenas, seja no afrodescendente. É assim que o Estado brasileiro lida quando alguém os questiona, né? Porrada. Até quando vamos levar porrada? Então, diante desse contexto, em que a gente começa a compreender a história de uma maneira evolucionista, Ciro Flammarion, que é um sociólogo, ou melhor, um historiador brasileiro, ele vai dizer: tudo bem, a gente não pode potencializar ou radicalizar essa ideia de uma visão de progresso inserida na nossa história a partir dos europeus, mas é necessário reconhecer que só existiu a Revolução Neolítica, que deu lugar à agricultura, porque você tinha antes uma sociedade de caçadores-coletores. Só existiu uma sociedade urbana porque antes disso, na base dela, estava uma sociedade agrícola. Só existia uma sociedade industrial porque na base dela havia uma sociedade agrícola e urbana para dar a base para a nossa indústria. Portanto, que nós possamos nos apropriar destes conceitos, né, do eurocentrismo, dessa ideia de uma história que se progride, e possamos empreender uma visão mais crítica da história, sem deturpá-la, sem criar fatos. Sim, o passado pode ser ressignificado à medida que nós encontramos algo novo. Mas fora isso, aí é ideologizar a história. Dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo. E aqui, galera aí que está acompanhando as nossas aulas de história, vai estar aqui um esqueminha de leitura que faz parte deste vídeo e logo teremos outro. Fiquem na paz e ampliem vossos conhecimentos.